No próximo capítulo da novela Três Graças, Viviane toma a dianteira e convoca Júnior, Joaquim e Misael para uma reunião urgente. Ela não esconde o tom grave ao anunciar que descobriu novos detalhes sobre os medicamentos falsificados e que o trio precisa agir rápido antes que a situação exploda de vez. Enquanto isso, um evento silencioso começa a virar tudo do avesso. Joelle invade a igreja procurando pelo pai, deixando Kellen e o pastor completamente sem reação. Jorginho presencia tudo escondido entre os bancos e, num estalo, percebe a gravidez da moça. Ele chega a empalidecer, mas se controla como pode para não ser identificado. Mal tem tempo de se recompor antes que Bagdá apareça fazendo escândalo com Raul e Joelle. Em um impulso instintivo, Jorginho entra no meio, segura o agressor e o coloca para correr, sumindo logo depois para não levantar suspeitas. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Do outro lado da cidade, a vida segue num ritmo que também começa a desandar. Lorena tenta acalmar Leonardo, que chega devastado e carregando o peso das próprias crises. Ela se aproxima com cuidado, com uma doçura, mas o rapaz está tão agitado que mal sabe por onde começar. Na farmácia, Viviane perde a paciência e o expulsa sem pensar duas vezes, frustrada com o comportamento impulsivo dele. Em paralelo, um movimento inesperado ganha força. Juquinha oferece a Paulinho a casa de praia do pai. A ideia surge como um sopro de alívio. Paulinho mal consegue esconder o brilho no olhar enquanto imagina alguns dias longe da tensão da chacrinha. E claro, ao lado de Gerluce. O convite amadurece rápido na cabeça dele, ganhando um significado que vai além de descanso. Só que no mundo dos poderosos, outro tabuleiro começa a se mexer. Ferretti avisa Macedo que vai investigar José Maria, sem meias palavras. Ele promete ir até o fundo, seja lá quem caia no processo. A notícia corre rápido e Samira, ao descobrir, alerta Xênica de imediato. Ela sabe que qualquer passo em falso pode revelar verdades que deveriam permanecer enterradas. E quando tudo parece acelerar ao mesmo tempo, Paulinho respira fundo, junta coragem e faz o convite que vinha ensaiando. Chama Gerluce para viajar com ele. Um simples pedido, mas capaz de mudar destinos inteiros. Casper e João Rubens vão enfrentar a noite mais insana, perigosa e inacreditável de suas vidas. Um simples encontro romântico terminará em ameaça, arma na cabeça, surto coletivo e um criminoso que, ao invés de matar, decide fugir porque detesta escândalo. O clima começa quente e termina absolutamente surreal, do jeito que a novela gosta. Tudo se inicia quando o casal decide aproveitar a noite, longe das fofocas e das confusões diárias, e segue para um motel fora do centro. Os dois querem apenas um momento juntos, sem interrupções. Porém, o destino e um bandido surtado tinha outros planos. Enquanto aguardam na fila para entrar no estabelecimento, conversando e rindo baixinho, um homem invade o carro pela porta de trás com uma agilidade assustadora. Em segundos, o revólver já está encostado na cabeça de Casper, e toda a leveza da noite vira pânico. Casper está ao telefone com Maggie, que o pressiona para saber onde ele está e por que não atende suas mensagens. A invasão é tão rápida que a filha só escuta um "liga depois", antes da chamada ser cortada abruptamente. Maggie imediatamente entra em alerta, certeza de que aconteceu algo grave. Dentro do carro, com a arma colada ao couro cabeludo do marido, João Rubens sente as pernas tremerem. Casper tenta manter o raciocínio funcionando. A respiração dele se acelera, mas a língua continua afiada. "Calma! O que você quer que eu faça?" O bandido responde com frieza. Dá marcha a ré, sai da fila e segue em frente até eu mandar parar. João Rubens pergunta trêmulo: "Para onde você vai levar a gente?" O criminoso solta a frase que congela o sangue do casal: "Pro inferno." A partir daí, a tensão cresce como uma corda prestes a arrebentar. Casper engole seco, engata a marcha e obedece. A cada quadra percorrida, o bandido parece mais nervoso. A mão dele treme, o olhar fica mais estalado e a textura da voz revela um sujeito imprevisível.
desses que podem explodir a qualquer segundo. No caminho, o criminoso observa os dois pelos retrovisores e solta uma pergunta tão desconexa quanto perigosa. Peraí, vocês são dois marmanjos. O que iam fazer num motel? Casper, com o sangue frio que Deus deu aos ousados, dispara. Fiscalizar as condições de higiene. Trabalhamos para o Estado. O criminoso franze o senho, tentando entender se está sendo enganado ou se caiu no golpe mais absurdo da noite. João Rubens só consegue lançar um olhar de "Pelo amor de Deus, fica quieto". Mas é tarde. A cada frase ousada de Casper, o revólver se aproxima mais da testa dele. João Rubens tenta apaziguar. Amor, vai devagar. O bandido se irrita, vira para trás e grita. Cala a boca. Aqui só fala quem eu mando. Hoje eu esqueci de tomar meus calmantes. Tô com gosto de cachorro louco na boca e a mão tremendo. Muito cuidado comigo. Casper murmura, quase como provocação. Então tá como eu gosto. Antes que João Rubens possa contestar, Casper faz uma manobra brusca, lança o carro numa rua deserta e freia de uma vez. O criminoso é jogado para frente, fúria estampada no rosto. Tô a fim de estourar tua cabeça com um tiro, seu louro de farmácia. Vou espalhar tua plantação de caspa pela rua inteira. Mas aí vem a virada. Casper finalmente surta, abre o peito e devolve a ameaça com gritos cortantes. Então atira logo! Me mata! Acaba com isso! Eu e meu marido queríamos uma noite tranquila e você aparece para destruir tudo. Faz o que tá prometendo. O bandido arregala os olhos. Vocês são marido e mulher? Casper rebate. Não, caramba! Somos marido e marido. Se você não gosta, seja homem e cumpra a palavra. Atira na minha cara. Mostra que é macho de verdade e que tem uma mulher cheia de peitos te esperando em casa. João Rubens entra em desespero. Casper, pelo amor de Deus. O criminoso, por sua vez, fica imóvel. O braço treme, o dedo escorrega no gatilho. A respiração dele falha. Ele encara Casper por longos segundos. Segundos que parecem durar horas. Finalmente, sem aviso, ele abre a porta, sai correndo e grita. Eu sou um homem sensível. Detesto escândalo. Não quero me envolver com gente suspeita. E foge pela rua escura, cambaleando e bufando, como se tivesse visto um fantasma. Casper e João Rubens permanecem dentro do carro, mudos, atônitos, com os batimentos cardíacos explodindo no peito. A sensação é de queda livre, do inferno emocional ao alívio absoluto em um piscar de olhos. Quando finalmente conseguem respirar, Casper encosta a cabeça no volante e solta uma gargalhada nervosa, daquelas que vêm da adrenalina acumulada. É um riso trêmulo, quase um soluço, que deixa João Rubens ainda mais abalado. O marido está pálido, mãos frias, coração disparado, tentando entender como sobreviveram a uma situação que podia ter terminado em manchete policial. Você enlouqueceu completamente, sussurra João, sem forças para brigar de verdade. Eu? Casper levanta o rosto devagar. Querido, se eu não surtasse antes dele, ele surtava em cima da gente. A frase não ajuda em nada. João fecha os olhos, respira fundo e tenta organizar os pensamentos. Mas tudo dói. A tensão na nuca, o tremor nos braços, a sensação de que o chão ainda está se mexendo, como se o mundo não tivesse voltado ao lugar. Do lado de fora, a rua continua silenciosa, como se nada tivesse acontecido. E isso, de algum jeito, torna tudo ainda mais estranho. Como é possível que a vida siga normal quando eles acabaram de escapar por centímetros da morte? Casper coloca o carro em movimento, devagar, como quem teme que o assaltante possa ter voltado do nada. Vamos sair daqui, murmura, antes que o universo decida brincar com a gente de novo. No caminho, os dois não trocam mais palavras. Apenas se olham de vez em quando, com aquele silêncio de quem ainda está tentando acreditar no que viveu. Cada farol fechado vira tortura. Cada pedestre parece suspeito. Cada moto que passa deixa João arrepiado. Quando chegam em casa, Maggie já está na porta, desesperada. A ligação cortada à força deixou a jovem em pânico. Pai! O que aconteceu? Ela dispara, agarrando Casper antes mesmo que ele desça do carro. Que barulho foi aquele? Por que desligou na minha cara?
Casper tenta responder, mas a voz falha. Ele perde o ar por um instante, como se tudo estivesse finalmente caindo sobre os ombros dele. João Rubens intervém. Amor, respira. A gente teve um problema, mas já passou. Maggie, assustada, olha para os dois. Vocês estão tremendo. O que houve? Casper abraça a filha com força. Nada que você precise ver, mas já passou. Ele tenta sorrir, mas só consegue um esboço de sorriso torto. Só quando entram em casa é que o impacto real chega. João Rubens se senta no sofá, põe as mãos no rosto e chora silenciosamente, como se estivesse liberando tudo o que reprimiu para sobreviver. Casper caminha até ele e segura a mão do marido. O toque pela primeira vez naquela noite devolve um fio de segurança. A gente está vivo, diz João num sussurro rouco. Estamos, confirma Casper, tentando demonstrar calma, mesmo que por dentro continue em estado de alerta absoluto. É então que Maggie, sem entender nada, pergunta: Vocês vão chamar a polícia? A pergunta paira no ar, e os dois se entreolham com aquele olhar carregado de medo e cansaço. Envolver a polícia pode significar mais exposição, mais riscos, mais problemas. Mas deixar o criminoso solto também é perigoso, principalmente porque ele agora conhece o rosto deles, a voz deles e o carro onde estavam. João limpa o rosto com o dorso da mão. A gente precisa pensar, e pensar com calma. Mas calma é exatamente o que eles não terão. Porque nos próximos capítulos, uma nova peça vai entrar nesse tabuleiro. O criminoso não desapareceu como prometeu. E o que Casper disse dentro daquele carro, cada provocação, cada palavra, cada desafio, vai voltar como um eco sombrio. A noite que quase terminou em tragédia, ainda não terminou realmente. E o assaltante que fugiu dizendo, detesto escândalo, está longe de ter dado o último grito. Jorginho descobre que Raul é o pai do bebê de Joelle e dá ultimato. O choque de Jorginho ao descobrir que o pai do filho que Joelle carrega é justamente Raul, o playboy perdido que andava circulando pelas ruas da chacrinha, com cara de santo e passado de príncipe mimado. A bomba cai no colo do ex-bandido de um jeito inesperado, e a reação dele será tão intensa que promete mudar completamente os rumos de todos os envolvidos. Tudo começa quando Raul, movido pela culpa e pelo medo, decide finalmente criar coragem para visitar Joelle. Ele aparece tímido, com um jeito atrapalhado de sempre, andando pela comunidade como quem pisa em solo proibido. Joelle se surpreende, hesita, mas permite que ele se aproxime. Afinal, apesar de tudo, há sentimentos que ela ainda não conseguiu engolir. Os dois conversam na rua, à vista de todos, e o encontro chama a atenção de quem menos deveria ver. Jorginho, que estava observando a movimentação como um lobo farejando perigo. O olhar dele se fixa no rapaz, analisando cada gesto, cada palavra que ele tenta trocar com Joelle. E aos poucos, as peças começam a se encaixar na cabeça de Jorginho. O ex-traficante percebe que aquele garoto, mimado, sempre nervoso, sempre olhando para os lados, é muito mais do que um simples conhecido da filha. Há algo ali, algo grande, algo que ele não vai deixar passar. Quando Joelle entra em casa, respirando fundo e tentando processar o que sentiu ao reencontrar Raul, o rapaz decide ir embora rapidamente. Ele desce a viela apressado, chamando um táxi como se estivesse fugindo de um crime. E é nesse exato momento que o destino decide cruzar seu caminho com o de Jorginho. O ex-bandido surge atrás dele, silencioso como uma sombra, até que sua voz grave corta o ar. Foi você, não foi? Quem fez mal para aquela menina? Raul empalidece na mesma hora. Ele tenta abrir a porta do táxi, mas Jorginho o agarra pela gola com tanta força que o playboy sente as pernas bambearem. Nem pense em fazer isso. Eu e você vamos ter uma conversa. A tensão cresce como fogo na palha. Raul vê claramente que dessa vez não há para onde correr. Não na frente daquele homem. O ex-bandido o conduz até um bar simples, afastado do movimento, onde os dois se sentam frente a frente. O medo lateja nos olhos de Raul, mas Jorginho está calmo demais, e isso o assusta ainda mais. Então sua família é muito rica, provoca Jorginho. Raul engole seco, mas decide responder. É milionária, mas tudo que eu tenho é uma mesada.
Uma miséria para eles, confessa, quase envergonhado. Jorginho ri com deboche, mas não é um riso leve. É um riso que ameaça. Merreca que você torra tudo no que não presta. E ainda compra fiado lá com o Bagdá. E fica devendo. Não é assim, tenta defender-se Raul. Não? E numa dessas visitas à boca da chacrinha, você viu a menina e passou a conversa nela. É isso, afirma Jorginho, cortante. Raul protesta, dessa vez com mais firmeza. Ele fala rápido, a voz trêmula. Eu amo a Joelle, de verdade. Não foi jogada, não foi acaso. Eu me apaixonei. Se não fosse o lixo que eu sou, eu já tinha fugido com ela. Mas Jorginho não amolece. O olhar dele pesa como chumbo. Para se afundar no seu vício e arrastar a menina junto. Você mesmo disse, é um merda. E a Joelle merece mais que isso. Muito mais. Raul abaixa a cabeça. Pela primeira vez, alguém diz em voz alta exatamente o que ele teme ser. E dói. Dói porque é verdade. Dói porque Joelle já pagou caro demais por acreditar nele. O playboy respira fundo e, tentando entender a situação, ousa perguntar. Mas, por que você se importa tanto assim com ela? Que diferença isso faz para você? Jorginho sustenta o olhar, firme, enigmático, como quem guarda um segredo grande demais para ser revelado ali. Você vai saber, mas só quando chegar a hora, responde, deixando um silêncio pesado entre os dois. Em seguida, ele se inclina para frente, firme como um pai que protege o que é seu. Por enquanto, se quiser ver a menina, pode vir. Mas uma coisa eu te garanto. A partir de hoje, o Bagdá não vai encostar um dedo em você. Entendeu? Raul acena com a cabeça, confuso, aliviado e ainda mais assustado, porque de repente não era mais o traficante que ele precisava temer. Era Jorginho, e Jorginho não brinca com aquilo que ama. Enquanto isso, longe dali, Joelle sente uma estranha inquietação. É como se uma sombra estivesse prestes a cair sobre ela. Ou talvez uma verdade enorme estivesse prestes a vir à tona. Algo que pode unir ou destruir tudo o que ela conhece. O encontro entre Jorginho e Raul deixa marcas profundas, e o impacto se espalha pela chacrinha como rastilho de pólvora. Logo após deixar o bar, Raul caminha pelas ruas com passos hesitantes, tentando assimilar tudo o que ouviu. A promessa enigmática de Jorginho ecoa na cabeça dele como ameaça e proteção ao mesmo tempo. Ele percebe que, de alguma forma, o ex-bandido tem uma ligação emocional com Joelle muito maior do que demonstrou. E isso deixa o rapaz ainda mais inquieto. Enquanto isso, Jorginho observa Raul se afastar com expressão dura, mas um brilho vulnerável surge por trás da máscara de durão. Ele respira fundo, encosta no balcão do bar e fecha os olhos por um instante, como se travasse uma batalha interna que ninguém poderia imaginar. Há algo não resolvido, algo que ele carrega há anos e que começa a pesar agora que a filha está envolvida com alguém tão problemático quanto Raul. Nos próximos capítulos, essa angústia vai vir à tona de forma explosiva. No mesmo período, Joelle sente o comportamento estranho de Raul. Quando ele aparece dias depois, nervoso, tentando se aproximar dela com mais cuidado e respeito, a jovem nota que algo mudou. Ele fala menos, pensa mais antes de agir e parece monitorar cada palavra que sai de sua boca, como se tivesse medo de alguém surgir atrás dele. Joelle estranha, mas prefere não pressioná-lo. Seus próprios sentimentos já estão confusos demais com a gravidez avançando e o futuro se aproximando como tempestade. Na comunidade, os boatos correm rápido. Bagdá, irritado com a intervenção de Jorginho, chega a atacar o assunto nos bastidores da boca, resmungando que alguém meteu o bedelho onde não devia. Mas o respeito e o medo que Jorginho inspira é suficiente para que qualquer retaliação fique apenas no discurso. Em silêncio, a chacrinha entende que algo grave aconteceu e ninguém ousa se meter entre o ex-traficante e o garotão da mesada curta. As coisas se complicam ainda mais quando Macedo, um dos moradores mais antigos, vê Jorginho andando sozinho pela noite, olhando para o nada. Ele percebe que o ex-bandido está mais abalado do que demonstra e tenta puxar conversa. Mas Jorginho apenas solta um "não é hora" e segue em frente, evitando qualquer aproximação. O segredo envolvendo ele e Joelle
começa a se insinuar por trás das sombras, prestes a emergir. Raul, por sua vez, tenta mudar. Começa a frequentar reuniões de apoio, tenta se afastar dos vícios e até evita os amigos que o incentivavam ao pior. Mas a transformação dele não passa despercebida, muito menos pelas pessoas erradas. Em um dos próximos capítulos, Raul será confrontado por um dos fornecedores que costumava fiá-lo. O encontro será tenso, e sem que Raul saiba, Jorginho observará tudo à distância, pronto para intervir se necessário. E Joely? A jovem vive dias de incerteza. Conversa com Gerluce, chora escondida no quarto e tenta encontrar forças para seguir. Algo dentro dela diz que o pai de seu bebê ainda tem um papel importante na sua vida, mesmo que o medo de sofrer de novo a faça hesitar. O tempo está contra ela e contra todos. Raul tenta se aproximar de Joely novamente. Pede para conversar, fala mais baixo, mais devagar, como se quisesse provar que está diferente. Ela escuta, mas ainda guarda distância. A ferida do abandono é profunda demais. Ainda assim, quando ele toca na barriga dela com cuidado, como se segurasse um cristal, algo na expressão de Joely vacila. É ali que ela percebe que, goste ou não, eles estão ligados por muito mais do que um erro. Estão ligados por uma vida que está prestes a chegar. É então que Raul faz a pergunta que muda tudo. O seu pai, ele sabe sobre mim? Joely congela. A palavra pai a deixa desconfortável. Ela respira fundo, encara o chão e diz: meu pai não faz parte da minha vida. Raul arregala os olhos. Essa é a peça que ele não tinha. A revelação que faltava. E é nesse exato ponto que o olhar de Jorginho surge ao longe, observando a cena com uma mistura de dor, orgulho e medo. Ele escuta apenas um fragmento, mas é o suficiente para reacender tudo o que ele tentou enterrar por anos. Leonardo vai viver um dos momentos mais sombrios de sua trajetória, e o gatilho será exatamente aquilo que ele mais desejava: o amor. A revelação de Viviane virá como um raio que parte o chão sob seus pés. Ele, que sempre tentou se mostrar moderno, aberto e cheio de certezas sobre si mesmo, descobrirá que, na prática, não sabe lidar com o próprio preconceito. A palavra trans ecoará na mente dele como se fosse um peso enorme, e o choque fará seu mundo desmoronar em silêncio. Um silêncio que ele tentará preencher com impulsos destrutivos, irritação e fuga de si mesmo. Nos próximos capítulos, o clima ficará cada vez mais pesado. Leonardo, que por fora tentará fingir firmeza, por dentro estará ruindo. A conversa com Viviane será breve, porém devastadora. Ele ficará mudo por alguns segundos, encarando-a como se não reconhecesse mais a mulher por quem vinha nutrindo sentimentos tão doces. O olhar da farmacêutica mudará completamente quando perceber que, na verdade, Léo a teme, ou teme o que sente por ela, e essa percepção será definitiva. A briga dos dois ganhará uma intensidade desconfortável. Viviane, com a voz embargada, dirá que não aceitará ser tratada como um segredo, muito menos como um erro. Leonardo, completamente sem preparo emocional, devolverá palavras que nunca teria coragem de repetir depois. O tom dele será carregado de confusão, vulnerabilidade e ignorância, o suficiente para encerrar qualquer chance de reconciliação naquele momento. O clima será tão tenso que até vizinhos comentarão que ouviram gritos, portas batendo e passos apressados pela escada do prédio. Ferido no orgulho e pesado de vergonha, Leonardo sairá perambulando pela noite como se estivesse fugindo de sua própria sombra. É nesse estado que ele entrará no bar, já meio embriagado pelo turbilhão interno, e arranjará a confusão que mudará tudo. Uma mesa mal olhada, um comentário atravessado de um desconhecido, a impulsividade dele, tudo somará para a briga que terminará com 3 homens o espancando. Leonardo cairá na calçada, ensanguentado, confuso, sem reação, até que a polícia chegue e o leve para a delegacia, como se fosse apenas mais um caso de distúrbio noturno. Quando finalmente voltar para casa, o impacto físico será menor que o emocional. A vergonha por ter sido recusado, exposto e derrotado, romperá o pouco equilíbrio que restava.
Ele simplesmente desliga. Leonardo deixará de comer direito, abandonará o trabalho sem dar explicações, jogará o celular num canto e passará a maior parte do tempo deitado de bruços, com o quarto escuro e a cortina fechada. A barba crescerá rápido, o cabelo ficará oleoso e o suor acumulado criará um odor forte, quase ácido, que impregnará o ar. Nos corredores, o cheiro começará a se incomodar. A família perceberá aos poucos que o estado dele não é apenas preguiça, é um colapso emocional. Zenilda será a primeira a enfrentar a situação. Ver o filho passando pela sala com aquele aspecto derrotado a atingirá como um soco no estômago. Ela tentará conversar, tentará puxá-lo com carinho, mas Leonardo estará tão fechado que só conseguirá balbuciar respostas evasivas. É então que a verdade escapa pela boca da mãe. Ela diz que ele está fedendo, que o cheiro invade a casa inteira e que aquilo não é normal. A reação dele? Nenhuma. Apenas um olhar vazio. Lorena, mais sensível e observadora, ficará arrasada. Ela comentará com Zenilda, a meia voz, que o irmão parece prestes a desmoronar, que está com o semblante caído, o olhar sem vida, os ombros pesados, como alguém que desistiu de tudo. A jovem até tentará abrir a janela do corredor para circular ar, mas nada dará jeito. O clima familiar ficará insuportável. Ferete, por outro lado, será o oposto. Irritado com a decadência do filho, ele não mostrará um pingo de empatia. Baterá à porta do quarto como se fosse derrubá-la, gritando que não criará vagabundo dentro de casa. O herdeiro, no entanto, apenas continuará imóvel, abraçando o travesseiro com o rosto enfiado na escuridão. Ferete chamará isso de covardia, Zenilda chamará de sofrimento, Lorena chamará de perigo. E quanto mais os dias passarem, pior ficará. O cheiro impregnará o quarto, a ponto de Zenilda suspeitar que Leonardo não toma banho há semanas. A comida deixada numa bandeja no chão permanecerá intacta, acumulando moscas. A garrafa d'água ficará intocada por 2 dias seguidos. À noite, eles ouvirão ele andar de um lado para o outro, falando sozinho, amaldiçoando alguém. Talvez Viviane, talvez ele mesmo. Em cenas futuras, o telespectador verá Zenilda chorando na cozinha, confessando a Lorena que teme que o filho cometa uma loucura. Ferete, no entanto, cobrará trabalho, disciplina, aparência e higiene como se fossem obrigações inegociáveis. Ele puxará o filho pelo braço, exigirá que tome banho, arrancará o cobertor da cama numa tentativa desesperada de impor autoridade. Mas Leonardo estará tão machucado emocionalmente que sequer reagirá com raiva, apenas com apatia. Ao abrir a porta do quarto, Zenilda se deparará com um ambiente carregado. Roupas sujas espalhadas, pratos acumulados, latas vazias, cortina fechada e um cheiro que ela descreverá como um quarto abandonado há meses. No fundo, Leonardo sentado na beira da cama, barbudo, olhar perdido, corpo curvado, como se tivesse envelhecido 10 anos. A situação de Leonardo ficará tão alarmante que a família começará a andar na ponta dos pés dentro de casa, com medo de provocar um colapso ainda maior. Zenilda passará a vigiar o filho à distância, observando quando ele abre a porta apenas para pegar algum copo de água, ou quando arrasta os pés até o banheiro sem realmente se lavar. Ele apenas liga a torneira por alguns segundos para que os outros acreditem que está cuidando de si. Mas não está. Leonardo seguirá cada vez mais afundado em uma rotina que parece puxá-lo para um poço sem fundo. Ferete pressionará ainda mais. Ele tentará obrigá-lo a vestir uma roupa limpa, mas Leonardo vai agarrar a camiseta suja do próprio corpo como se fosse uma armadura, recusando qualquer aproximação. "Me deixa", ele murmurará quase sem voz, e isso deixará a Zenilda em choque. Nunca viu o filho tão abatido, tão pequeno, tão desconectado do mundo. O brilho do olhar dele, antes cheio de vaidade e charme, estará completamente apagado. A tensão aumentará quando Lorena, preocupada, chamar o médico da família às escondidas. A jovem temerá que Leonardo esteja em risco real, já que ele passa horas sentado no chão, encarando o nada ou rindo sozinho de lembranças fragmentadas. O médico recomendará ajuda profissional imediata,
E essa ideia colocará Ferete em fúria. Meu filho não é doido, ele só precisa de vergonha na cara. Zenilda, exausta emocionalmente, o enfrentará. O que o Leonardo precisa é de acolhimento, não de gritos. Enquanto isso, na farmácia, Viviane começará a perceber que algo está errado. Ela tentará não pensar, tentará se afastar, tentará seguir firme. Mas a notícia chegará rápido pelos corredores da chacrinha. A vizinhança sempre comenta tudo. Uma cliente dirá: "O menino da Zenilda tá acabado, menina. Parece outra pessoa." Viviane ficará gelada por dentro, apertando o balcão com força, tentando disfarçar a inquietação. Ela conversará com Joelle sobre o peso que carrega no peito desde a briga. Joelle insistirá: "Você não é responsável pelo abismo que ele caiu. Ele precisa enfrentar os próprios monstros, não colocar nas suas costas." Mas mesmo assim, a dúvida corroerá Viviane. Ela chegará a caminhar até a rua de Leonardo, mas parará na esquina, respirando fundo, incapaz de dar o próximo passo. Paulinho, sempre rigoroso com a verdade, passará a viver um dos maiores dilemas da sua trajetória. Escolher entre o amor que sente por Gerluce e a obrigação moral que tem com a lei. Enquanto isso, a cuidadora verá seu mundo desmoronar aos poucos, cercada por segredos, pressões e uma culpa que ela tenta esconder até de si mesma. Tudo começará de forma aparentemente simples, quase banal. Paulinho será procurado por Rivaldo, que chegará inquieto, olhando para os lados, como quem teme ser visto. O rapaz entregará ao detetive um pendrive, mas antes mesmo disso, colocará o celular tremendo nas mãos do investigador. "Vê isso aqui, seu Paulinho. Isso aí vai virar um problemão", avisará. Nas imagens gravadas pelo filho do porteiro, que teve o azar de estar no lugar certo na hora errada, aparecerá um grupo mascarado arrastando a escultura monumental das Três Graças para dentro de um carro comum, sem placa traseira. O que choca Paulinho não é apenas o roubo em si, mas o instante em que ele pausa o vídeo, aproxima a tela e vê com nitidez Gerluce entrando no carro junto com os assaltantes. A partir dali, o clima mudará como uma porta batida pelo vento. Paulinho sentirá o peso da responsabilidade cair inteiro sobre seus ombros, como se sua função na comunidade o obrigasse a enxergar mais do que gostaria. Minutos depois, ele irá até a pensão de Albérico, onde encontrará Gerluce chegando do trabalho com a expressão cansada, sem imaginar a bomba que prestes a explodir. Sem cerimônia, sem suavizar, Paulinho levantará o celular e mostrará o vídeo. A voz dele, normalmente calma, sairá dura, contida, mas tremendo por dentro. "Pode me dizer o que é isso?" Gerluce ficará branca, o ar faltará e a sensação será de que o chão se abre sob seus pés. Por alguns segundos, ela sequer conseguirá formular uma frase, mas tomada pelo desespero, dirá rápido: "Eu ia te contar tudo. A frase não será suficiente." Paulinho, ferido, continuará olhando para ela como quem procura entender como aquela mulher, a mulher em quem ele mais confia, foi parar no centro de um crime. A partir desse momento, a novela mergulhará fundo no caos emocional dos dois. O público verá Gerluce implorando discrição, suplicando ainda na calçada: "Paulinho, pelo amor de Deus, não comenta isso com ninguém. Me leva para casa. No caminho eu te conto tudo." É nesse ponto que outra peça do tabuleiro entra em jogo. Arminda, a Dona Cobra, já terá inventado sua própria versão da história para a polícia. Ela afirmará que nada aconteceu, que tudo não passou de um mal-entendido ou de um susto causado por um barulho qualquer. Mandará os funcionários ficarem calados, ameaçará demissões e lembrará que quem contrariar suas ordens vai lamentar. A mentira oficial está instaurada. E Gerluce ficou presa entre o amor e o medo. Dentro do carro, durante o percurso, a cuidadora despejará tudo em um fluxo nervoso. O terror de ter sido feita refém, o momento em que viu a arma apontada para sua cabeça, o desespero de proteger Josefa, a culpa de não ter avisado Paulinho antes. Mas no fundo, o que mais pesa é a verdade que ela tenta defender com unhas e dentes. Se eu contasse o que tinha acontecido na casa da Dona Cobra, ela ia me mandar embora na hora. Eu não posso perder meu emprego. Eu não posso.
Paulinho ouvirá tudo calado, dirigindo devagar, sem interromper. Seu maxilar travado será o maior sinal do caos que também se instalou nele. Quando finalmente estacionar, respirará fundo. Aquelas palavras, "Agora tá contigo, Gerluce", sairão quase como um ultimato, mas também como um pedido. Ele quer acreditar nela, mas ele é um detetive. E um detetive não fecha os olhos para provas tão claras. Ela repetirá que foi rendida pela quadrilha, que jamais teria se envolvido nisso por vontade própria. Mas a sombra da dúvida terá entrado silenciosa entre os dois. Gerluce insistirá. "Eu fui feita refém, Paulinho. Eles me obrigaram." Mas Paulinho, ainda que dolorido, será categórico. "Se um crime aconteceu quase na minha frente, eu não posso fingir que não vi." Essa frase ecoará como um trovão dentro dela. O público verá Gerluce encolhida no banco, lutando para respirar entre lágrimas, enquanto Paulinho encara o volante como quem tenta reorganizar a própria vida em segundos. A partir desse ponto, a relação começará a sofrer rachaduras que vão crescendo de cena em cena. Ele passará a observar cada gesto dela com cautela, como quem tenta decifrar se tudo foi mesmo coação ou se existe algo que ela ainda está escondendo. Ela, por outro lado, se sentiria sufocada entre a chantagem de Arminda, o peso do segredo, o medo de perder o emprego e o risco real de perder Paulinho. E a novela vai escalando a tensão. Paulinho investigará discretamente o trajeto do carro usado no roubo. Falará com Rivaldo de novo buscando mais detalhes do vídeo. Cruzará informações com depoimentos que Arminda manipulou. Começará a notar que a história da Dona Cobra tem furos demais. A tensão crescerá ainda mais quando Viviane e Júnior perceberem que algo está fora do lugar. Viviane notará o afastamento de Paulinho, a mudança de tom, o olhar que evita o de Gerluce. Júnior, curioso, dirá que ouviu alguém comentando na rua sobre um carro suspeito perto da fundação. Aos poucos, o boato se espalhará pela chacrinha como um rastilho de pólvora. E ao mesmo tempo crescerá o mistério. Quem realmente planejou o roubo? Por que envolveram Gerluce? E qual o verdadeiro interesse por trás da estátua? Cada capítulo deixará pistas e novas tensões no ar. Paulinho, preso entre o amor e a lei, começará a agir como quem pisa num terreno minado. Qualquer passo errado pode explodir tudo. O relacionamento, o emprego, a confiança da comunidade. Gerluce, por sua vez, terá de encarar seu maior medo. A possibilidade real de perder Paulinho não para abonar a polícia, mas para a própria verdade. A tensão entre Gerluce e Paulinho atingirá o limite quando o detetive decidir confrontar Arminda diretamente. Ele irá até a mansão da Dona Cobra, batendo na porta com a força de quem já sabe que está sendo enganado. Arminda surgirá com aquele sorriso venenoso de sempre, perguntando se o detetivezinho veio perder tempo. Paulinho responderá seco. "Quero saber por que a senhora mentiu no depoimento." Arminda desconversará, alegará confusão, mas Paulinho perceberá o pânico relâmpago nos olhos dela. A partir desse instante, o detetive terá certeza de que Gerluce está no centro de algo maior, e talvez muito mais perigoso do que ela mesma imagina. Enquanto isso, Gerluce tentará reorganizar o dia fingindo força, mas a angústia tomará conta. Josefa, percebendo o nervosismo da cuidadora, avisará. "Se continuar desse jeito, vai acabar adoecendo, minha filha." Mas Gerluce só conseguirá pensar em Paulinho e no silêncio pesado que ficou entre eles. À noite, o detetive finalmente voltará para a pensão. Gerluce, ao vê-lo entrar, ficará imóvel, esperando o julgamento que teme desde o vídeo. Paulinho se aproximará devagar, com o peso da decisão estampado no rosto. Ele dirá: "Eu não vou te entregar para a polícia, mas preciso saber se posso acreditar em você daqui para frente." Gerluce, com os olhos cheios d'água, afirmará: "Eu nunca quis te perder. Só me protegi de quem podia acabar com a minha vida." O clima será de fratura exposta entre os dois. Não há mais segredos, mas também não há mais segurança. O relacionamento seguirá por um fio, fino, tenso, prestes a arrebentar ao menor movimento. E enquanto Gerluce tenta recuperar a confiança de Paulinho,
Um novo detalhe sobre o roubo da estátua surgirá das sombras e promete virar a história de cabeça para baixo.